Pinga no governo Lula e coloca o petista em situação ainda mais complicada em meio à queda na popularidade em menos de 1 ano e meio no seu terceiro mandato. Os indígenas criticam o fato de Lula não estar cumprindo com as promessas de demarcações e de não ter o seu discurso completamente alinhado aos das ONGs indígenas e indigenistas que repudiam o marco temporal. Lula havia prometido demarcar 14 novas terras indígenas em seus 100 primeiros dias de governo. Até agora, conseguiu demarcar 10. Segundo lideranças indígenas, outras 25 futuras reservas estão com processos parados por atrasos na burocracia administrativa. Pavi. Bom, essas organizações, né, indigenistas são indigestas, na verdade. É o indigenismo indigesto. Porque eles tratam o indígena como coisa, não como pessoa humana, que são. Por exemplo, a Constituição ela reconhece os costumes, as crenças, as línguas, etc. e tal. Aí nós temos no Brasil uma norma jurídica que se chama Estatuto do Índio. E esse estatuto, ele retoma esse direito reconhecido na Constituição e com base nesse estatuto, que é constitucional, por exemplo, se uma mulher indígena, ela, por exemplo, faz sexo com alguém com o qual ela não foi designada para se casar, dependendo da cultura indígena, ou caso nós encontremos um caso de uma indígena lésbica ou de um indígena homossexual. Se o costume da aldeia dá ao cacique o poder corretivo de sentar-lhe o reio, inclusive, essas organizações indigenistas, que são indigestas, elas defendem com base nesse estatuto e com base nesse artigo 231 da Constituição que os indígenas não têm direito a serem indenizados por danos morais, que eles não têm direito a procurar a autoridade policial para que o cacique seja punido pelos crimes nos quais incorre nessa correção que é prevista de maneira costumeira pelos indígenas. Então, esse artigo, junto com o Estatuto e essas organizações, que para mim são, nos dizeres do Papa Paulo VIII, o verdadeiro anticristo. Essas organizações, elas criam com desculpa nesse artigo da Constituição, pessoas, cidadãos de segunda ou terceira classe. Pessoas que não têm direito, pessoas que não têm moral para requererem danos morais. Pessoas que não têm sequer a capacidade de serem vítimas. Eles criam uma categoria subhumana. E essas organizações, é claro, elas tendem a lucrar quanto maior for a reserva indígena. Porque interesse quanto à vida dos indígenas, elas não têm. A se pautar por esses defensores dos costumes que desumanizam indígenas, a gente vê bem qual é o interesse dessas organizações. Então nós precisamos rever muitas coisas, porque não é justo que um indígena possa ser humilhado, apanhar, ser vítima de crimes e não receber do Estado a proteção que ele é obrigado a dar. Afinal de contas, os direitos fundamentais, os direitos humanos são universais. O que isso significa? Servem para todos os seres humanos. E essas medidas, elas só fazem excluir os indígenas das categorias de humanos. E vale dizer
essas organizações, esses indigenistas indigestos, são, na sua grande maioria, entusiastas do governo do presidente Lula. O produtor, eu entrevistei ainda, como Jovem Pan News Bauru, entrevistei uma família do interior de Santa Catarina. A terra foi adquirida, a área onde eles produzem, em 1930, então já está acho que na quarta geração, na produção, do que tem hoje. Medo de investir, os pais, né, dessa geração que estão agora, que é um irmão e uma irmã tocando a propriedade, os pais em depressão, porque não sabem o que vai acontecer, porque a área está comprometida de acordo com a decisão do Supremo. O mesmo Supremo, Pavi, que está decidindo agora, embora suspenso o julgamento em função do Toffoli pedir vistas à questão da quantidade da droga, na PEC das drogas o Senado criminaliza, o Supremo quer decidir a quantidade, aí no Senado, no Congresso fala sobre marco temporal e cumprimento da Constituição, enfim, são forças distintas, cada um puxando para um lado e a insegurança reinando e ficando ruim para absolutamente todo mundo, Pavi. Essa família passando por dificuldades agora, porque não sabe se investe na terra, se continua a produzir, se compra novos equipamentos, enfim. Então, tem um indígena de um lado, sofrendo com essas ações dos indigenistas, e o produtor do outro com a insegurança gerada, né? Eu defendi um caso de um amigo meu que estava sendo perseguido e ameaçado de morte, então ele não podia sair de casa para trabalhar, fazer as coisas. E eu pedi uma decisão liminar para a juíza da vara competente, e ela respondeu o seguinte: não, essas ameaças não são suficientes para conceder a liminar, porque ele pode fazer os trabalhos de home office. Aí eu fiz uma petição, é claro que a juíza lá me ameaçou a processar na OAB, como se isso fosse me causasse algum temor, porque eu respondi o seguinte para ela: para você que faça chuva ou faça sol, com pandemia ou sem pandemia, com terremoto ou sem terremoto, com maremoto ou sem maremoto, venha o diabo para a terra ou Jesus para separar o joio do trigo, não importa, você vai receber todo santo mês o seu salário na tua conta. Com o povo brasileiro não funciona assim. Ele precisa sair para trabalhar. E se ele não sair para trabalhar, ele não tem dinheiro para pagar a eletricidade, ele não tem dinheiro para pagar a conta da internet. Então eu não sei que mundo, na verdade eu sei qual, nós todos sabemos qual mundo, a maioria dos magistrados vivem. Porque, para eles, bastou uma tuitada falando mal de um ministro, a pessoa vai para a cadeia. O ministro não está nem no Brasil. Então é uma falta de sensibilidade danada do judiciário. E isso se estende do primeiro grau, vai para o segundo, vai para os graus superiores, e para o grau supremo, que é o STF. É uma insensibilidade sem tamanho. Porque, veja, foi suspensa essa decisão do STF e não se sabe agora o que se aplica. Se é o previsto na lei, se é a conformidade com a decisão do STF, e fica todo mundo num grande limbo. Mas lá em Brasília, tudo está muito confortável. A comida está na mesa, o salário está na conta, a serpente está na terra e o programa está no ar. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem filé come pão e osso duro. É bem a música de Raul Seixas. Falta sensibilidade. Falta sensibilidade ao nosso judiciário. Isso é indesculpável. Indesculpável. Nós só vemos, por exemplo,
as associações de magistrados se manifestarem quando um dos seus é afetado, caso da juíza Gabriela Hart. E que eu falei aqui no dia que nós analisamos isso, nós estamos endossando o coro da Associação de Magistrados, a gente está sendo feito de fantoche. Por que a Associação de Magistrados não se levanta contra um magistrado que deixa a população no limbo, comendo pão e osso duro, se é que consegue comprar um pão, se é que consegue pegar um pão duro numa lixeira? Porque isso é uma malversação da carreira de magistrado. Isso depõe contra a imagem do magistrado. Então, quando as associações de magistrados resolverem zelar pela imagem da magistratura e não pelas prerrogativas, direitos e benesses dos magistrados individualmente, aí eu passo a engrossar o coro.